que mantenha-se ocupado enquanto você espera. Foi isso que eu descobri ao ler 2 Pedro 3. Ele está dizendo, você está esperando, qual é a tendência quando espera? Vamos relaxar, vamos botar um shorts, né? Vamos ficar assando uma carninha ali, daqui a pouco, não é assim mais ou menos? Estamos esperando mesmo, né? Não tem o que fazer, vamos esperar. Deixa a coisa rolar, deixa correr. Mas ele está dizendo, a vinda de Jesus está próxima. E aqui está dizendo que qual é o seu comportamento, como eu e você como cristãos devemos estar para esse dia que Jesus vai voltar. Para ele não pegar a gente de surpresa. Você não pode ser pego de surpresa. Então, o texto e tudo que vamos aprender, o tema é esse. Mantenha-se ocupado enquanto você espera, ocupado com as coisas de Deus. E esse assunto, ele entra aqui no meio disso tudo, de uma vida mais profunda, por causa de muitas coisas que estão acontecendo. Quando você olha para os nossos dias, você vê guerras, rumores de guerras, né? Não bastasse a guerra da Rússia, eu achei até que da China, Estados Unidos, essas coisas podiam ter acontecido, Coreia do Sul, poderia ter acontecido mais cedo, Taiwan, né? Essas coisas tudo com Coreia do Norte. Então você vê todo lugar, nunca ouviu tanto, de repente agora Israel e o Hamas e tudo que está acontecendo, que você está vendo. E no meio disso tudo, então parece que isso ainda acirrou muito mais, porque a volta de Jesus tem muito a ver com o seu povo que ele escolheu, que é Israel, né? Por enquanto lá Israel, mas um dia todos seremos Israel de Deus, eles também se converterão também, haverá só um Israel, mas isso vai chegar lá. Mas isso acirrou, e é certo que você está ouvindo o tempo todo, eles estão falando muito mais ainda da volta de Jesus. E o texto bíblico de 2 Pedro, capítulo 3, todo ele você pode ler depois, então eu só vou citar enquanto estou caminhando pela mensagem. Mas falando da volta de Jesus, ele está dizendo assim o texto. E Pedro falou, quem está falando essas coisas, não é porque me contaram, eu sou Pedro, eu presenciei tudo isto. Ele está dizendo, eu vivi com Jesus. Eu não estou falando que alguém contou sobre Jesus, eu sou um discípulo de Jesus. Então, todas as promessas que eu estou confiando para pedir para vocês manterem-se ocupados com aquilo que vale a pena enquanto vocês estão esperando a volta de Jesus, tem a ver com a minha vida pessoal e aquilo que eu vivi com Jesus. E ele está citando lá, orientado pelo Espírito Santo, a volta de Jesus vai ser inesperada. Ele vai vir como um ladrão, ele não vai anunciar. Então, se ele dissesse assim, virei daqui a um mês, o mundo todo possivelmente ia se preparar para receber Jesus. Não é assim que nós fazemos? E só tem um jeito de Jesus encontrar aqueles que realmente o esperam. Aqueles que estão esperando. Amém? Então você não pode ser uma pessoa que vai ser pega de surpresa. Diz que os céus desaparecerão com um terrível estrondo. Você está preocupado com as bombas que estão, ou mísseis lançados lá? Ele diz, os céus vão desaparecer num terrível estrondo. Eu só estou citando o que está aqui. Os corpos celestes serão consumidos pelo fogo. A terra e tudo que está nela será queimado, inclusive os perdidos. Tudo ao redor se derreterá. E a palavra de hoje, o próprio texto está dizendo assim, é uma advertência para nós, para os crentes. Então Deus, na sua misericórdia, em todo tempo está chamando a minha atenção e a sua. Você vai me ouvir ainda falar de pandemia, porque tem um monte de gente doente sobre isso. E ela não é a última. E C.S. Lewis diz que Deus fala de maneira muito dura com a humanidade, através de 3 coisas, através da espada, através das doenças, dessas coisas que nós temos visto, e tem uma terceira coisa que é espada, guerra, doenças e uma outra, e fome. São coisas que ele fala com o seu povo, tentando chamar a atenção. E ele diz assim, que muitas das tragédias que acontecem no mundo, ele diz, são um megafone de Deus gritando para uma população ensurdecida. E o maior problema para mim é que hoje a população talvez ensurdecida, e que foi a população, foi os homens que mataram Jesus, é a própria igreja que está ficando surda para a palavra. Por isso que o tempo todo ele está dizendo, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O bater na porta, para abrir a porta do coração, é Jesus batendo na porta dos seus filhos, do seu e do meu, na porta da igreja. Gente, deixa eu entrar na minha igreja, que ela é minha, ela me pertence. Então ele está dizendo, é um megafone de Deus com essas coisas. E quem tiver ouvidos para ouvir, ouve.
E quem não tem ouvidos para ouvir, então não entende o que está acontecendo. Então precisamos manter os ouvidos abertos, os olhos, o nosso coração para Deus. Se realmente você e eu acreditamos na palavra, então nós devemos manter assim. Mas se nós acreditamos, como é que a gente deve viver a nossa espiritualidade nesses dias? Não espere Jesus de qualquer maneira. Você não pode esperar de Jesus de qualquer maneira. Por isso nós estamos falando de uma vida mais profunda. A vida aqui não é para cima, é para baixo que nós crescemos, em Jesus. Você se aprofunda mais nele, vai mais, e mais um pouco em Deus, e mais um pouco em Deus. E aí você cresce, mas é assim, é mais para o fundo. Então você e eu não podemos levar. Não faça como muitos, porque é até da nossa cultura também. Nós aprendemos isso. Deixa para depois eu vejo. A hora que chegar lá, eu vejo o que eu faço. Né? É os ditos que saem de viagem, que não reservaram hotel, que não reservaram o lugar que vão passar os dias. E vamos chegar lá e para ver, a gente vai fazer uma pesquisa. Se o lugar, se é fora de temporada, não tem ninguém, está tudo jóia. Mas se não for, nem arrumei o carro, são pessoas, eu estou indo, quebrou, vamos procurar uma oficina no caminho. Então, isso é uma coisa que nós não podemos fazer com a nossa espiritualidade. Então, a palavra de Deus, o que nós vamos aprender aqui, ela ensina a gente se ocupar enquanto nós esperamos a volta de Jesus. E com o que a gente se ocupa? É a primeira ocupação aqui. Vamos falar juntos? Permaneça em alerta. Só me lembra de que Gideão foi chamado por Deus e ele dizia, eu não posso fazer esse trabalho, não dá. Minha família é menor, eu sou pequeno, eu não consigo enfrentar esse exército. E Deus fala assim, eu tenho umas pessoas. E ele foi atrás, chamou as pessoas. E ele tinha um exército muito grande. Você vai ver que Deus vai eliminando. Os últimos são assim, fala para aqueles que se sentem que são covardes e medrosos, que eles abandonem. O cara recebe e fala assim, sim, eu sou covarde, abandono, eu vou embora. Isso é sério, talvez até a gente precise isso nos nossos dias. Mas o que acontece? Ficou com 300 pessoas. E é interessante que um dos testes para chegar a esses homens é assim, pede para eles tomarem, estava com sede, pede para eles tomarem água. Eles vão lá. E eles vão no rio, e você observa o que eles vão fazer. A maioria jogou toda a sua armadura, a espada e coisas do lado, e pulou na água e bebeu como se nada estivesse acontecendo. Eles eram soldados, estavam em guerra. E eu falo agora, escolhe e olha as pessoas que estão fazendo assim. Eles ajoelharam na água, mantiveram em alerta, olhando, pegando com uma mão a água, e com a outra mão estava na espada, de prontidão para aquilo que viria a acontecer, que poderia acontecer. Então, permanecer alerta está falando para a gente vigiar. E esse vigiar aqui que o Pedro está falando, é de escarnecedores, de zombadores da palavra de Deus e da verdade, que eles vão tentar minar a nossa fé e roubar a nossa esperança. Nos versículos de 1 a 7, resumindo para você, ele está dizendo assim, que os zombadores da fé vão dizer que Jesus está demorando para vir. Isso tudo é balela. Paulo, lá naquela época, já esperava Jesus, ele não voltou, né? Entende? Aí fala para mim, você, por que você também está esperando? Se fosse verdade, então Jesus já teria voltado. Então por que acreditar? Por que você acredita nisto? Por que você não aproveita a sua vida do jeito que eu estou aproveitando a minha vida? Então, larga de ser um otário, você está jogando a sua vida fora. Essa é a ideia. E no versículo 3 diz que os zombadores farão todo o mal que eles mesmos puderem imaginar e vão rir da verdade. Fala a verdade, se não é isso que nós estamos enfrentando nesses dias. Eu acho que o nome de Jesus nunca foi tão... Jesus nunca foi tão tratado mal, o próprio Deus, a sua palavra, o desrespeito, os nossos valores, tudo que você imaginar, os valores eternos, são ridicularizados todos os dias e nunca tanto. O nosso país faz isso, mas não é só o nosso país. Nós fazemos, mas chegou aqui para nós. E o versículo 17 diz assim, para resumir isso, leiam comigo, bem forte. Eu estou advertindo vocês de antemão. É um advertir. Não é uma adversão, como é que fala isso aqui? Fugiu agora. Né? É uma advertência, olha só, fugiu a palavra, é uma advertência. Vocês de antemão, queridos irmãos, para que vocês possam vigiar e não serem arrebatados
pelos erros desses homens maus, a fim de que vocês mesmos não sejam confundidos também. Ela está dizendo, vigia, presta atenção, protejam-se, essa é a ideia. Quando fala de vigiar, você pensa que assim, é ficar olhando. Ele falou, não, presta atenção, se proteja, para não desviar para os erros pregados por eles. Você vê gente tentando atualizar a palavra, é isso que a gente está ouvindo, pessoas tentando dar uma nova versão da Bíblia, outras pessoas estão escrevendo a Bíblia, reescrevendo, né? Já que ele tem muitos seguidores, então eu vou escrever uma Bíblia agora, vou dar uma versão para essa Bíblia, e aí parece que já não serve mais a palavra nua e crua para você, e pura. Então preste atenção e proteja também para vocês não perderem, ele diz, a firmeza espiritual. Porque você vai ser arrancado por causa das mentiras, por causa do que falarem, vão desviar você e você vai cair da fé, ele está dizendo. Mas mais coisas estão espalhadas por todos os lados, todos os dias entrando nas igrejas, nas casas, nos nossos lares, nas nossas vidas, né? E aí ou você e eu selecionamos aquilo que realmente combina com a palavra de Deus, aquilo que vale a pena, ou nós vamos ser pegos na armadilha, porque você vai ver lá na frente, ele está dizendo assim, se Jesus não abreviasse os dias, até os escolhidos iam cair da fé. Puxa, é sério? Se ele não abreviasse. De como a mentira vai crescer, como você vai ser enganado, eu e você. Então, mantenha-se ocupado, a ideia aqui, enquanto você espera Jesus, prestando atenção e se protegendo de zombadores da fé, para você não perder a sua firmeza espiritual. E do jeito que a gente tem gente falando hoje sobre a Bíblia, e dando suas versões no YouTube, em todo quanto é lugar, as pessoas já estão achando que pode servir Deus assim, e já começaram a pegar essas versões, e estão vivendo um evangelho paralelo, uma Bíblia paralela, uma espiritualidade marginalizada da palavra de Deus, que não tem a ver com a palavra de Deus. A gente está dizendo, permaneça em alerta, fique preparado, que é contra você, é contra mim, tudo isso que está acontecendo. Segundo, mantenha-se ocupado enquanto espera, fazendo o quê? Vamos falar juntos? Estabeleça a volta de Jesus como seu maior desejo. Vamos falar junto, bem forte? Você não participou do louvor? Foi gostoso participar do louvor? Vamos participar da mensagem juntos? Vamos lá? Então vamos dizer, estabeleça a volta de Jesus como seu maior desejo. Quais são os planos para a sua vida? Eu sei que todos têm. Nós temos planos, temos sonhos. Você vai sentar com cada pessoa e ele vai dizer quais são os planos. Mas o que você ouve da palavra de Deus, o Espírito Santo está dizendo assim, agora eu tenho um plano e um sonho maior para a sua vida, desde o dia que eu recebi como meu filho. A volta de Jesus. É o que o texto está dizendo. Olha os versículos 12, 13 e 15a. Vamos ler comigo, vamos juntos, tá? Vocês devem aguardar de que forma? Ansiosamente. Aquele dia e... Olha só. Você não só aguarda com ansiedade. Então você não aguarda de qualquer maneira, mas você faz mais, você apressa esse dia. A gente vai dar uma olhadinha, o que a gente está fazendo. Como é que está a nossa ansiedade? Como é que nós estamos apressando? Será que eu estou apressando ou estou atrasando aquilo que cabe, né? A volta o que fala sobre a volta de Jesus. E diz assim, o dia quando Deus ateará fogo aos céus e os corpos celestes se derreterão e desaparecerão em chamas. Nós, porém, diz, estamos aguardando de que forma? Ansiosamente, de novo. Deixa eu repetir essa parte aqui. Nós, porém, estamos aguardando ansiosamente a promessa divina de novos céus, de nova terra, depois disso tudo, onde só existirá virtude, não isso que nós enfrentamos aqui no nosso país e no mundo. E lembre-se, vamos juntos, e lembrem-se, porque Ele está esperando. Ele nos está dando tempo para anunciar a mensagem de salvação aos outros. Então, estabelecer a volta de Jesus como seu maior desejo, primeiro é viver uma vida diária que aguarda ansiosamente a vinda de Jesus. Eu vivo, ele repetiu, ele colocou 2 vezes, aguardamos ansiosamente. Mas ele não diz só de aguardar, ele diz apressar. Então, aguardar ansiosamente implica em você buscar o Senhor. Próximo slide aí para mim. Aguardar ansiosamente implica em você buscar o Senhor mais intensamente. Eu não posso viver... Como é que está a sua vida espiritual? Está indo.
E o seu desejo, a sua leitura, a sua meditação, o seu ministério, o seu serviço, como é que vai? Estou levando. Não é assim. É uma busca ardente. É buscar ao Senhor intensamente, ele está dizendo. Você e eu não podemos permitir ter uma sede qualquer, uma fome qualquer, um desejo qualquer, uma busca qualquer de Deus. O desejo intenso por sua vida deve nos levar a uma busca diária por Ele. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti. Se o seu coração não fala isto, como eu disse, nós podemos vir arrastados para a igreja, nós vamos arrastados para a leitura, nós vamos arrastados para a oração. Termina essa oração logo que você está fazendo aí do pacto agora, Marisa, por favor, que eu não aguento mais orar. Não é assim? Espera lá. Era a hora da gente entrar junto e clamar. Deus está respondendo a oração. E obrigado pelas orações pela minha neta. Deus realmente entrou nesse tratamento e tem sido maravilhoso. Não dá para entender, né? Então, dá para entender. Dá para entender porque é Deus, né? Essas são as orações. Então, tudo que a gente quer, a gente vai intensamente na oração, na busca, no desejo por Deus. Ixi, pastor, termina logo. O que é isso? Né? Além da busca intensa, está dizendo de apressar a vinda de Jesus. E apressar a vinda de Jesus é anunciar a mensagem de salvação. O evangelho são boas novas. Como eu disse, era um soldado que vinha dizer o evangelista, o evangelho. O evangelho era a mensagem. O evangelista era a pessoa que vinha correndo dizendo assim, vencemos. Sabe aquela região norte lá que nós estávamos lutando? Já assumimos mais aquele lugar. Sabe aquela outra cidade? Também. Isso era a boa notícia. Então Jesus, a boa notícia é Jesus veio e morreu por causa dos seus pecados, te perdoou, tem nova vida, basta você aceitá-lo e experimentar o presente que Ele tem para você, e Ele vai reconciliar você com Deus. Essa é a mensagem, são as boas novas. E o versículo 15 diz que lemos, dizendo assim, no que eu li anterior para vocês, para lembrarmos que Ele está esperando. Por que é que Ele está demorando para voltar, como alguns dizem? O que Ele está fazendo? O que Ele está esperando? Ele está dando um tempo para você e eu anunciarmos a sua mensagem, mas eu vejo assim que Ele trabalha com isso, né? Deus é Deus, né? E diz assim, eu preciso esperar um pouco para que eles acordem, preciso enviar algumas coisas para acordar eles, para poderem anunciar o Evangelho, sair da zona de conforto, mas também não posso esperar demais, porque se eu esperar demais, até os escolhidos vão se perder. Que situação que nós estamos? Deus está dizendo assim, eu estou dando um tempo na volta do meu filho, para que você anuncie a palavra. E diz que quando o Evangelho foi pregado a toda criatura, então virá o fim. Essa é uma das coisas que falta. A toda criatura, então virá o fim. Então entro e eu faço uma pergunta a você. E preste muita atenção. Se depender da sua intensidade por Jesus, e do quanto você compartilha da salvação com outras pessoas, Jesus volta logo. Amém? Mais difícil falar isso amém, né? Ele é mais pingado, né? Ficou um pouquinho aqui, outro lá. E se você continuar vivendo do jeito que você vive hoje, você está pronto para esse encontro? Ele não vai te pegar como ladrão? Amém? Lembra, 10 noivas foram chamadas e escolhidas para esperar o noivo. 5 delas foram chamadas de prudentes. Todas elas estavam na mesma situação. E as outras 5 falaram assim, vamos festejar um pouco, vamos curtir um pouco, vamos viver de tal forma. E depois a gente vê o que faz. Vamos deixar para ler depois, vamos deixar para buscar depois, vamos deixar para orar depois, vamos deixar para ir para a igreja depois, vamos deixar de falar de Jesus para depois, vamos deixar esse pecado mais um pouquinho para depois. 2 Coríntios 5, 17 e 18 diz assim, vamos juntos? Quando alguém se faz cristão, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma. Teve o início uma nova vida. Todas essas coisas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo, por meio daquilo que Cristo Jesus fez. Foi de graça, é o que Ele fez. E Deus nos deu o quê? O privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante dele
e se reconcilie com Ele. Os anjos queriam fazer isto, mas Ele deu isso para mim e você. É para mim e você essa tarefa. Né? Eu e você fomos chamados de discípulos de Jesus. E diz, vocês são meus discípulos. E assim, como o Pai me enviou, Ele diz, eu envio vocês ao mundo. Para ser o sal, para ser a luz, para ser o perfume de Jesus. Olha, irmãos, não tem outro jeito, é através da sua vida, é através da minha vida, que as coisas vão mudar na vida das pessoas. Eu fico pensando assim, quando eu estou enviando para vocês uma pequena prévia do culto, vocês poderiam compartilhar, e dá para eu ver, não vejo quem compartilhou, mas não faço isso, mas dá para eu ver, pelas visualizações que tiveram, quantos fizeram. Então, é lamentável, porque eu acho que nós compartilhamos tantas outras coisas. No mínimo, você podia convidar um vizinho, um amigo, um parente, que está sem igreja. Sempre assim, uma pessoa desigrejada, tá bem? Quem tem igreja, abençoe, ore e deixa ele lá. E manda aí mesmo. Mas quem não tem, você deveria ser esse portador das boas novas de Jesus, de alguma forma. Da forma que você encontra. Mas as pessoas que Deus põe próximas de você. Não perca uma oportunidade de compartilhar Jesus, não perca uma oportunidade de convidá-lo para estar aqui, para ouvir de Jesus, para se comprometer com Ele. Então, porque você é sal, você é luz, você é perfume. E se o sal perder o sabor, não serve para nada, não ser jogado e pisado. Se a luz ficar apagada ou colocar no lugar errado, ela não serve, é andar no escuro como os demais já estão. A luz brilha, precisa brilhar. E se o perfume também for passado, ninguém vai querer ficar perto. Não é verdade? Nós queremos estar perto de alguém que tem um bom perfume. Você foi chamado para ser o bom perfume de Cristo para esse mundo. Então cabe a gente fazer isso, anunciar o Evangelho de Jesus, afirmar que nós o amamos ansiosamente e também deixar claro assim, eu quero a sua vinda, Jesus, eu desejo a sua vinda. Agora, se a nossa expectativa sobre a volta de Jesus é baixa, eu não tenho essa ansiedade, e eu também não falo, eu acredito que é tão automático. Eu e você estamos sendo responsáveis por atrasar a volta de Jesus. Então não adianta nada, ora vem Senhor Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Quando você diz Maranata, vem Senhor Jesus, tem que ser acompanhado de um coração falando, se o Senhor vier agora, seria a melhor coisa. Venha Jesus, venha mesmo, venha, porque põe o seu reino, implanta o seu reino nas nossas vidas completamente. Mas venha Jesus, mas também junto com esse desejo de Jesus, eu estou falando para todas as pessoas que eu posso, que o Senhor está voltando. A ceia foi isso. Se você perdeu a ceia, se você perde um culto de ceia, você perdeu de anunciar de Jesus, porque Jesus diz, quando vocês fazem isso, vocês estão anunciando a minha morte até que eu venha. Você está entendendo? Não foi invenção da igreja para trazer você aqui. A ceia eu vim aqui para anunciar e dizer, sou de Jesus, está tudo bem, mas Jesus é real, eu creio nele, ele mudou a minha história. É a maneira de dizer para o mundo. Então a volta de Jesus precisa ser o nosso maior desejo e trabalhar incansavelmente para que esse dia chegue, deve ser a nossa maior dedicação. Eu vou repetir isso para você. A volta de Jesus precisa ser o nosso maior desejo. E trabalhar incansavelmente para que esse dia chegue, precisa ser a nossa maior dedicação. Com o que você está comprometido? Jesus te chama, comprometa-se comigo. Enquanto você espera, dê o seu melhor, trabalhe. Amém? Terceiro, mantenha-se ocupado enquanto espere. O que você vai fazer agora? Esforçar. Vamos falar de novo? Esforçar para? Precisa de esforço para agradar a Deus? Não é eu que coloquei uma palavra de efeito, não, é a Bíblia. Esse texto usa exatamente essa palavra. Esforce para agradar. Para mim isso é muito importante porque Deus precisa ser agradado. Não porque Ele é caprichoso. Você não me agradou, não olhou para mim como deveria, não é isso que Ele está dizendo. Então agora eu não quero mais. Não, é questão de justiça. Agradar a Deus, fazer a vontade de Deus é receber o seu Filho e desejar que a sua vida e a vida de Deus, a divina, seja restaurada em nós. O agradar não é um Deus de capricho que fala, você orou para mim hoje, você me adorou hoje. Não é isso que Ele está dizendo. Você está sendo restaurado, transformado, sua vida é nova, você está abandonando o pecado na sua vida, então você se esforça para agradar a Deus. Ele está dizendo, você dá o seu melhor. Significa então que Deus pode ser desagradado, que Ele pode se irritar e se irritar muito.
O mesmo texto que Jesus diz que Jesus é a rocha, ele diz assim: ou você se lança sobre a rocha e se quebranta e se humilha, ou um dia essa rocha virá sobre você e vai te despedaçar. E nós estamos muito nesse, Deus é amor, aleluia, que bom, Ele deu Jesus. E nós vamos para o céu com as nossas decisões, ou para o inferno com as nossas decisões, porque Ele diz, aqui está o caminho, aqui está a solução, basta você aceitar essa solução para a sua vida. É isso que Jesus diz para nós. Então nós podemos viver uma vida que irrita. Quando Jesus diz que vai voltar, Ele está falando, o próprio Jesus falando da sua volta, Ele está dizendo assim, vai haver grupos de 2 pessoas separados. Os que estão à sua direita e os que Ele vai colocar à sua esquerda. Ele diz que os que estiverem à sua esquerda, que são separados, que não têm espírito, que não viveram para Jesus, mesmo que disserem assim, expulsamos demônios no seu nome, fizemos maravilha, um monte de coisa, Jesus não o conhece, o Espírito Santo não está neles. Ele diz assim, olha, vocês se separam porque vocês estão, o destino de vocês é o lago de fogo com o diabo e os seus anjos. Aí ele diz, à direita terá aqueles que ele diz assim, vocês são filhos benditos do meu Pai, entra para o gozo eterno, que Ele preparou antes da fundação do mundo. Você entende a diferença? Então nós podemos irritar Deus sim. Porque Deus te ama demais, Ele se preocupa, não irritar do jeito que você está dizendo, Deus não se perde nunca, ninguém vai tirar Deus do sério, só para você entender. É que o irritar de Deus é quando nós quebramos o plano divino que Ele tem, a santidade, o projeto que Ele planejou para as nossas vidas. Se nós brincamos de faz de conta, então Ele vai dizer, filho, eu tentei podar você para você produzir mais, mas como eu podei, você não produziu, eu vou cortar você e lançar fora para você ser queimado. Olha o versículo 14, vamos falar juntos? Queridos amigos, enquanto vocês estão esperando, por isso eu tirei daqui essa verdade, enquanto vocês estão esperando que estas coisas aconteçam e que ela venha, esforcem-se para viver sem pecar e andem em paz com todo mundo, a fim de que Ele se agrade de vocês quando voltar. Que esforço é esse que Ele está dizendo que eu e você devemos fazer, que agrada a Deus? Ele está falando de 2 coisas, de lutar contra o pecado e de ser um pacificador. Então, fiquem em alerta sobre o pecado na sua vida. Slide 13. Fiquem em alerta sobre o pecado na sua vida. Não arrume justificativas para ele. Não arrume desculpas para os seus erros. Ele está dizendo, o primeiro sinal de pecado, você precisa confessar e abandonar. A palavra de Deus diz isto. Tem muita gente que diz assim, pastor, mas não é fácil. A pessoa peca, vai lá, confessa, Deus é amor, Ele perdoa. Confessa, Deus é amor, Ele perdoa. Não, Deus não está dizendo isso. Ele é longânimo, mas Ele não aceita brincadeira. Está vendo a diferença? Se no seu coração você confessou, há um desejo de mudar, você não está conseguindo, Ele entende. Mas se você passou a brincar, é só confessar, depois resolve, Ele diz assim, que Ele perdoa aquele que confessa e abandona o seu pecado. Se eu confessei porque eu sei que errei, e eu errei, eu sei que isso não pertence à minha vida, eu quero abandonar, eu quero entrar para uma nova vida que Ele tem. Então fique alerta sobre o pecado na sua vida. Ele está dizendo, lute contra. Paulo chega a dizer em Hebreus que ele lutou como se fosse um lutador de boxe, falou até o sangue. Você já lutou até o ponto de sangue, ele diz, de levar tanta pancada que você caiu, desmaiou. Ele diz assim, eu esmurro o meu corpo, ele dizia, para não pecar e viver uma vida santa que Deus deseja. E nós falamos assim, vai ter ar-condicionado? Tem balinha lá na entrada da igreja? O banco é gostoso para sentar? Tem um negócio legal para as crianças lá embaixo? Tem? Então fica em alerta sobre o pecado. Não tem desculpa. Se você não arrancar o pecado da sua vida, Ele vai arrancar você de Deus. Se você não afastar o pecado, Ele afasta você de Deus. A Bíblia diz assim, o salário, você sabe o que é salário? O que é salário? Trabalhei o mês todo e no final eu pego a minha, deveria recompensa, né? Para alguns é um desastre, né? Mas tá bom. Trabalhei, vou pegar o meu salário no final do mês. É recompensa pelo meu esforço. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Você vai e se envolve com o pecado. E no final, sabe o que Ele te dá? Morte espiritual, morte física. Isso é o salário, isso é o rendimento dele.
Isso é o resultado na vida. Então, esse é o pagamento. A outra coisa que ele fala, de esforçar para agradar a Deus, é que os pacificadores, você conhece esse texto do Sermão do Monte? Ele diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados, o quê? Filhos de Deus. Ô irmão, se você é uma pessoa, ou conhece uma pessoa que é o maior encrenqueiro ou encrenqueira, a gente chama ele de filho do quê então? Não vai falar palavrão, eu estava falando filho do diabo, tá? Não vai pensar besteira. Filho do diabo, ou filho de Jesus, filho de Deus. Já vem na ponta da língua, né? Entende? De sério. Se você é uma pessoa que não leva paz, então no ambiente, as situações que você vive no seu dia a dia, as pessoas ficam melhores ou piores? Pacificador. Foi chamado. Você foi chamado para manter a paz. Você foi chamado para promover a paz, onde você estiver. Ah, mas promover a paz com meu marido, pastor? Tem certeza? Promover com a minha esposa? Promover lá com aqueles funcionários da minha empresa? Ou promover com aquele meu patrão, com aqueles meus amigos? E aí você vai com a minha família, o senhor está falando? Ah, pastor, mas o senhor não conhece. Jesus não falou isso. Dependendo da família, dependendo da situação, não, ele falou, mantenha a paz. O que depender de você, faça de tudo. Depender de você. Veja só, muitas vezes eu vou chegar numa pessoa e dizer que eu quero reatar o relacionamento, ela não quer. Ou eu vou dizer para ela, eu peço perdão pelo que eu fiz, ela não vai querer me perdoar. Mas eu estou bem com Deus, eu fiz o que eu tinha que fazer. Para o que depender de você, você faça. O restante eles vão responder. E olha 2 Timóteo 4, 7 e 8, vamos falar juntos. Fiz o melhor que pude na corrida. E eu cheguei até o fim e conservei a fé. O perigo aqui é não conservar a fé. É afastar da fé. É desistir da fé. É cair da fé. Ele diz, eu conservei a minha fé. Não tem jeito de lembrar do irmão André, porque esse era o texto dele. O dia que eu pregava esse texto, ele chorava, me abraçava. Faz falta esse filho da mãe. Né? Estava aqui todo dia, terminava e ali me abraçava. Né? Gostoso. Está lá com Jesus, né? Seu pai, está lá com Jesus. Seu pai falou assim, pastor, veja eu aqui, isso sou o senhor amanhã. Ele brincava comigo, eu estou lutando para ficar. Mas sabe, essa é a verdade. Esse era o texto que a sua mãe se converteu, esse era o texto que ele buscava, e ele terminou a carreira dele também. E de cheguei ao fim, conservei a fé. Versículo 8, vamos lá. E agora está me esperando o quê? O prêmio da vitória que é dado para quem vive de qualquer maneira, que leva a sua vida e deixa correr. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, continue comigo, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que esperam com amor a sua vinda. Você espera, fala de intensidade de novo, você espera com intensidade a vinda de Jesus? O seu amor está todo voltado para a volta de Jesus? Voltado para a volta de Jesus? Focado nisto? É isso que ele está dizendo. Então eu resumo isso aqui dizendo o seguinte, se você deseja viver uma vida que agrada a Deus, e te prepare para a vinda de Jesus, lute veementemente contra o pecado, e seja um instrumento de paz para as pessoas que Deus colocar no seu caminho. As pessoas que Deus colocar no seu caminho, seja um instrumento de paz. Último lugar. Mantenha-se ocupado enquanto espera e faça o quê? Dá para fazer isso? Como? Nos joguinhos é cada coisa que você vence, né? Os videogames aí, cada batalha que você vence, ou cada obstáculo que você atravessa, você vai ganhando mais poder, mais poder, mais poder, mais poder. No fundo é isso na vida. Cada situação que você enfrenta e vence, você saber escolher enquanto você está correndo. Eu estava vendo, as crianças são mais espertas demais hoje, né? E a habilidade de estar correndo aqui e descobre, isso aqui eu não posso ir nessa direção, aqui eu vou ter que pular, aqui eu vou ter que passar por baixo, aqui eu pego isso, se eu for aqui eu trombo, eu olho aquilo, eu já fiquei tonto, eu falei, deixa eles continuarem brincando, só olho. Mas na vida espiritual é assim,
todos os dias, todos os momentos fazendo escolhas, né? Para ver. E me comprometo com aquilo que aumenta o meu poder. Quando a pessoa erra e não sabe o que está fazendo, e faz as escolhas erradas, se ele começou com 5 vidas, ele vai para 4, vai para 3, vai para 2, vai para 1, perde todas as vidas, reinicia o jogo. Só tem um problema com a nossa vida. Ela não reinicia. E isso é que é duro. Então a gente não tem o direito de errar aqui. Tá certo? A gente não tem essa chance de ficar errando. Temos que aumentar. E a palavra de Deus está falando para a gente trabalhar arduamente para aumentar a nossa capacidade. Nos últimos dias, Jesus diz que ia aparecer os falsos profetas. O contexto aqui, o versículo antes está dizendo assim, e eles vão desviar muitos. E diz que o pecado vai andar solto por toda parte e o amor de muitos vai se esfriar. Mas diz assim, Jesus dizendo em Mateus 24 isso, mas aqueles que ficarem firmes até o fim é o que serão salvos. E ele está falando para mim e você, para crentes, os falsos profetas, que vão apresentar coisas atraentes para a igreja e falar assim, mas isso aqui está melhor do que o pastor Israel pregou. Gostei disso. A coisa não é essa. Se cada pessoa que subir aqui, não importa o adolescente subir aqui, e ele está pregando a palavra de Deus, a palavra é de Deus, não é do adolescente. Amém? E eu estou falando sério para você. Espero que vocês venham. Vocês já estão fazendo isso no sábado, eu quero que venham. Ou a criança. A pessoa que falar a palavra de Deus, desde que saiba o que está falando, desde que busque, que tenha orientação de Deus, sim. Não importa isso. A questão não é essa. Então os falsos profetas vão trabalhar nisto. A Bíblia diz que o pecado ia progredir. E está progredindo, e progredindo, e progredindo. E o amor nosso se esfriando, e a gente cada vez mais cedendo às coisas. Só que somente vai ser salvo aquele que permanecer até o fim. De verdade. Eu pensei que a hora que abrisse as igrejas, de volta, os irmãos iam voltar de um jeito, ia vir gente de todo lugar, a gente não ia ter lugar para pôr. A gente até marcava, fazia agenda para as pessoas virem. Todos os lugares, desde a cidade pequena até a cidade maior, em geral. Fora aqueles que estão plantando bananeira, fazendo shoppings de igreja, aí vai estar cheio mesmo. Mas em geral, quando você quer coisa séria, as pessoas não estão atrás disto. 2 Pedro está dizendo assim, como é que a gente vence isto? Vamos ler juntos, 3,18? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. O pessoal do louvor pode subir aqui. Mas preste atenção em mim, tá bom? Ele está dizendo, cresça e na graça e cresça no conhecimento de Jesus. Crescer na graça é uma coisa que eu não posso fazer, é na graça. É na dependência de Deus, é o que Ele faz em mim. Mas eu preciso me entregar a isso. Eu preciso depender de Deus, eu não posso mudar. Tem muitas pessoas tentando mudar a sua vida antes do batismo. Tem outras pessoas que se batizaram e querem fazer outras mudanças. Mas é a nossa entrega sempre, constante ao Senhor, nossa dependência dEle. Quer dizer, quanto eu me torno menor, cada vez que eu me torno mais pequeno, Ele se torna maior na minha vida. É assim o crescimento na graça. Agora, quando fala de conhecer Jesus, nossa caminhada começou com o encontro com Jesus. Amém? Você lembra desse dia? Você lembra desse dia que você se encontrou com Jesus? Amém? Não, eu me encontrei. Você se encontrou. Então, essas duas coisas andando juntos, a graça e o conhecimento crescendo nisso, você vai desenvolver para enfrentar situações e permanecer firme até o fim, até a volta de Jesus. Então, eu e você precisamos nos envolver com Jesus de um jeito diariamente, a ponto que Ele se torne o maior desejo, a sua maior busca, o seu amor, maior amor, o seu maior, tudo aquilo é a coisa mais importante, a pessoa mais importante da sua vida. Então, eu entendi Jesus. Se não é assim, então nós não entendemos.